que diz respeito à adequação vocacional, o ideal é que a pessoa tenha muito claro essa questão da aptidão e da atitude frente a uma tarefa. Isso significa que o sonho é que eu tenha 80% de dom para desenvolver uma função, ficando aí 20% para que eu possa fazer por atitude. O que é aptidão? Aptidão é o dom, é a vocação, é a queda que nós temos para fazer as coisas. O que é a atitude? A atitude é um desejo, uma necessidade. O ideal é que nós tenhamos quanto de aptidão? 80% de aptidão e 20% a gente faz por atitude. Por exemplo, vamos supor que eu não seja uma pessoa paciente, mas ao tratar com as pessoas, eu tenho que exercer a paciência. Então, neste caso, a paciência será uma atitude. Algumas pessoas desenvolvem tarefas, por exemplo, que exigem delas, pelo menos em algum momento, sociabilidade, simpatia, só que elas não são nem simpáticas e nem sociáveis. Mas, no momento em que ela estiver frente a frente com o cliente externo ou atendendo um par, um colega, o cliente interno, sorrir, ser simpática é uma atitude que todo mundo pode ter. É claro, por exemplo, numa função de recepção, nós vamos colocar pessoas que são naturalmente simpáticas. Nós temos aqui um grupo de recepcionistas simpáticas. Uma salva de palmas para elas. Por exemplo, para elas, sorrir para elas não é uma atitude. Sorrir para elas é o quê? É aptidão. Ok? Ouvir para elas não é aptidão, porque elas são inquietas e falantes. A tendência é falar mais do que ouvir. Mas quando elas ouvem, então elas estão fazendo isso por atitude. Nós temos aqui departamento de secretaria e temos também tesouraria. As secretárias e quem trabalha na área de finanças não são, por natureza, tão simpáticas, porque elas são mais técnicas. Eu não colocaria, por exemplo, na secretaria e nem na tesouraria, no setor de finanças, pessoas muito risonhas, porque essas pessoas não são tão concentradas. Logo, para elas, concentração é uma aptidão, e é isso que nós precisamos nesse setor. Mas quando chega alguém ali para interagir, buscar um documento, acertar alguma coisa na tesouraria, então elas vêm com toda aquela simpatia. Isso elas estão fazendo por aptidão ou por atitude? Por atitude, então uma salva de palmas para elas. A mesma coisa no departamento de pessoal. Elas são ali centradas, concentradas, ok? E quando você vai lá e elas atendem você gentilmente, elas estão fazendo por atitude, isso devemos entender que é um esforço quase que divinal, mas que é bem-vindo e que faz muito bem para quem está se relacionando. Né? É o setor de monitoria. Setor de monitoria, né? Nós temos, por exemplo, aqui o Pedro. O Pedro é um cara naturalmente simpático, não é? Simpático e prestativo. Ok? Então, quando o Pedro gentilmente atende alguém e é prestativo, ele está fazendo isso por aptidão. Ele tem pelo menos 80% de aptidão para estar atendendo ali. Uma salva de palmas para o Pedro que está representando aqui. Vem, gente. Esse é o sonho. É por isso que a escola adotou aqui o sistema PET de contratação. Por quê? Porque a escola quer que novas contratações
contratações, as pessoas venham pelo menos com 80% de aptidão. E 20% vai ser atitude. Ora, se uma pessoa chega aqui para trabalhar com 80% de aptidão, então significa que entra na empresa 80% do seu ser estrutural. Então eu sei que eu estou falando com aquela pessoa. Não é com arremedo, não é com uma mesura, é com a pessoa que está ali. Ok? Agora, quando a pessoa tem 20% de aptidão, então, e 80% ela tem que fazer por esforço, por atitude, significa que ela vive o quê? Um pesadelo. Então ela sofre. Aí pode vir doenças resultantes do trabalho, chamadas de doenças do trabalho, que é o maior desafio da medicina no momento, são as doenças do trabalho. Bem, eu sei que vocês estão desempenhando um trabalho para o qual vocês têm mais aptidão do que fazer por atitude. Nesse papo nós vamos procurar explorar, então, muito do lado interpessoal das pessoas. O que vocês acham? Vocês acham que esse pediatra tem aptidão para cuidar das crianças? O que vocês acham? Sim ou não? A linguagem não verbal dele, a linguagem corporal, fala isso para nós? Você entregaria o seu filhinho para esse pediatra? Me diga uma coisa, pela postura do garoto, ele está desconfortável ou ele está se sentindo bem? Isso é aptidão. Quando nós fazemos por aptidão, nós atraímos e fidelizamos clientes. Ok? Assim, adequação vocacional para quê? Para ter automotivação. Quando eu estou adequado a uma função, ninguém precisa me convencer a fazer, porque eu vou fazer com uma força que vem de dentro. Pessoas motivadas, elas entram em ação por estímulos externos. É preciso alguém dizer, vai, agora, pega, firme. Pessoa automotivada, o estímulo vem de dentro. Então, uma pessoa adequada vocacionalmente, também ela vai se envolver com a causa. Mais do que dar uma contribuição, ela vai doar-se. Nós temos para fazer com amor. Quando nós temos adequação vocacional, nós temos um desempenho afetivo, não apenas um desempenho técnico. Há pessoas fora da função, que elas têm apenas um desempenho técnico, elas fazem bem, mas muitas vezes a maneira como elas fazem não fideliza o cliente. Para ser criativo, quando eu estou envolvido numa função, então a minha criatividade flui para aquela área. Isso envolve perfil, valores e experiência. Quando a pessoa não tem experiência, a gente dá. Se ela não tem os valores, nós perguntamos se ela aceita os valores da organização, que normalmente são aceitos. Agora, se ela não tem o perfil você não cria. Então, é por isso que novas contratações, a pessoa tem que trazer com ela o que de cara? O perfil para a função. Ela tem que trazer o perfil para a função. Ok? Porque, senão, vai ficar difícil. E muitas vezes as empresas erram quando elas contratam pensando em experiência. Ok? E é preciso haver uma combinação dessas três coisas. Considerando que, se cair em suas mãos uma pessoa que tem o perfil, mas não tem os valores, não tem o domínio de traços negativos, isso não é o problema. Que isso daí a gente educa, isso daí a gente conversa. O importante é que tenha o quê? O perfil. E ela vai ganhar experiência conosco e os valores ela vai assimilar. Agora, se não assimilar, vai embora. Ok?
Quem fez isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele recrutou olhando o perfil que ele queria. Experiência e valores ele deu. Ok? Então não nos assustemos se um colega, se um liderado não tem ainda o comportamento, ainda não trabalhou certos comportamentos. E principalmente num lugar desse que é uma instituição educacional. As pessoas estão aqui também para serem educadas. Traços negativos eles precisam sofrer educação. Se nós temos essa possibilidade, não temos por que nos desanimar. Ok? Agora, se a pessoa joga contra, você insiste e depois não tem como. Ok? Senão fica como aquela ilustração que ali está Noé com os animais na sua arca e o pica-pau furando o casco da arca. Você colocaria esse pica-pau na sua equipe? De jeito nenhum. Ok? Então nós não queremos pica-pau furando a arca. Temos pessoas que queiram se desenvolver.